Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos. Estamos aqui pela MGL Concursos e a gente vai resolver uma bateria de questões da banca Unifil, questões de informática da banca Unifil. Então fica comigo aí até o final para você saber o que a banca mais cobra e quais são, né, as características dessa banca, que já te falo já de começo que é uma banca que cobra muito sobre atalhos, sobre questões aí, até na parte de Excel, por exemplo, né, atalhos do Word no caso, e até na parte de Excel cai um pouco de funções, mas também ela pede bastante recursos aí de atalhos, recursos teóricos sobre a ferramenta, tudo bem? Então vamos lá para a gente resolver. A gente vai resolver questões de vários assuntos aí, questões bem recentes, por sinal. Então vamos lá aqui começar. Deixa eu só tirar a minha tela para você aí, tá? Para a gente poder ler junto aqui. Utilizando o pacote de Office, né, 2013, instalação padrão, Português Brasil, com a palavra selecionada, assinale a alternativa que representa o comando Ctrl L no programa Word, tudo bem? Então ele quer saber o que vai fazer o Ctrl L dentro do Word, galera. O Ctrl L, né, que de repente na internet você vai usar como Ctrl F, no caso, né, que é o botão de pesquisa, tá? Isso, Ctrl F é na internet, tá? Então não é o nosso caso aqui. Mas ele vai abrir a caixa de pesquisa, tudo bem? Então ele vai abrir a nossa caixa de pesquisa aí, tá? Você tem aí o Ctrl, né, o Ctrl sinal de maior para aumentar a fonte, o Ctrl sinal de menor, né, o Alt F4, né, por exemplo, para fechar o documento, se for o caso, tá? Mas o Ctrl L no Word versão 2013 vai ser o botão de pesquisa, abrir a caixa de pesquisa. Aqui a gente vai ver algumas questões no caso para atalhos, né? Então são várias as questões. Dentre os atalhos do teclado, aí ó, questão Guaíra 2022. Dentre os atalhos do teclado e as teclas de função do processador de textos Word versão 2013 e versões posteriores, do qual faz parte de um conjunto de aplicativos do Microsoft Office para o sistema operacional Windows, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta, né? Assinale a alternativa com a sequência correta. Então a gente tem aí 4 atalhos dentro do Word e é importante saber. Bom, vamos pelo mais básico aqui. Vamos pelo mais básico, eu vou pelo Ctrl Z, pegar o Ctrl Z primeiro, que ele é um atalho aí universal, né? O Ctrl Z, que ele é o desfazer operações, né? Desfazer operações. Então, o Ctrl Z, que é desfazer uma operação. Você tem o Ctrl R, que é o oposto do Ctrl Z, que é o refazer operações. Aí a gente tem, beleza, então a gente já sabe aí que o primeiro item aí é o 2, então a gente vai ficar entre a letra A e a letra C, no caso. Então a gente já vai eliminar a letra B e a letra D aqui, tá? Beleza, então vamos lá, continuando aqui. Depois a gente já viu aqui, por exemplo, né, que o Ctrl L, no caso, a gente viu na outra questão, que o Ctrl L, ele vai fazer o quê? Ele vai localizar um determinado item, né? O Ctrl L aqui que vai localizar um determinado item, tá? E aí a gente tem o salvar como, que é o F12. F12 é salvar como, tá, galera? É diferente do Ctrl B de bola, tá? Existe o Ctrl B de bola, que é, no caso, o salvar normal, tá? E o F12 é o salvar como, tá bom? Até fica de brinde aí, anota aí, F7 é o ortografia e gramática, F7, ortografia e gramática. Beleza? E aí, então, a gente já sabe aí que o nosso gabarito vai ser a letra C, tudo bem? E o Ctrl O, que é novo documento, Ctrl O, que é novo documento. Ctrl A é abrir documento, Ctrl O é novo documento, tá? Então a gente tem a sequência 1, 4, 2, 3, gabarito letra C, tá bom? Gabarito letra C. Isso aqui é uma das várias questões sobre atalhos aí que a banca tem e que a gente vai resolver aqui também, tá bom? Beleza? Então atalhozinho aqui, ó, F12, aí pouca gente sabe que é o salvar como. E o Ctrl B, salvar alterações. Bom, vamos lá. Questão 3. Utilizando o pacote de Office 2013, instalação padrão português, assinale a alternativa que representa o comando aqui, ó. Acabei de falar dele, ó. Ctrl B no programa Word, né? Ctrl B no programa Word. Então, galera, o Ctrl B, ele vai ser a opção que de salvar o documento, tá? Salvar o documento, que é diferente do salvar como. O Ctrl B que é salvar as alterações. Então, eu já tenho um documento criado, né? Já está lá salvo numa pasta, eu só quero salvar as alterações do dia a dia, eu uso o Ctrl B. Só um parênteses.
Na primeira vez que você vai salvar o documento, tá? Eu abri um Word novo, digitei o documento, vou salvar pela primeira vez. Tanto faz usar o Ctrl B ou F12, eles vão ter a mesma função, porque é a primeira vez, ele vai pedir para você escolher uma pasta e o nome do arquivo, né? Então, na primeira vez, tanto faz usar o Ctrl B ou F12, tudo bem, eles vão ter a mesma função, mas depois aí vão ter funções diferentes, tá bom? Então, Ctrl B salva, né? O sublinhado, que é o Ctrl S, por exemplo, o itálico, que é o Ctrl I, tá? E o alinhamento de texto à esquerda, que é o Ctrl Q, tá bom? Alinhamento de texto à esquerda, que é o Ctrl Q. Então, a gente tem aí, basicamente, aí são os atalhos. Esse aqui, inclusive, o professor esqueceu de tirar o gabarito aí, peço desculpas, tá? Mas tá o Ctrl A aí pra gente entender o porquê do gabarito, beleza? Vamos lá, então, aí para a questão número 4, tá? A questão número 4 diz para nós aí, ó. Utilizando o pacote do Microsoft Office 2003, instalação padrão português do Brasil, assinale a alternativa que representa agora aqui, ó, Ctrl O. E tem várias questões que a banca repete exatamente atalho, anos diferentes, tá? Em anos diferentes, que ela repete o atalho e as mesmas opções no gabarito. Então é uma banca aí que ela repete bastante questões. O Ctrl O no programa Word, tá? Ctrl O, então vamos lá. Salvar o documento, a gente sabe que é o Ctrl B. Mas o Ctrl O, ele é o abrir um documento, né? Abrir um documento, que é o Ctrl O, tá bom? Copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência, Ctrl C, né, galera? Ctrl C. Aplicar a formatação itálico, Ctrl I de itálico, N de negrito, Ctrl S de sublinhar, né? Então são atalhos aí básicos que você tem que saber para essa prova aí. É importante que você saiba para essa prova aí, para essa banca no caso, né? Vamos lá, questão número 5. Aqui é a questão número 5 para a gente falar lá, ó. Ao trabalhar no Word 2016, se o usuário clicar com o mouse a opção Arquivo na barra de menus, serão disponibilizadas algumas opções que poderão ser utilizadas. Dentre essas opções está uma chamada Informações, que possibilita ao usuário fazer algumas configurações no seu documento. Com base nesses dados, assinale a alternativa que não representa uma das funções disponibilizadas na opção Informações, localizada no caminho Arquivo Informações. Então, dentro ali da opção da aba Arquivo, que é a primeira aba, lembrando que a aba Arquivo, ela vai trabalhar ali com opções do documento, até para imprimir e poder salvar. Só que o que você tem ali? Quando você fala em exportar documento, já está falando do processo de salvar o documento, por exemplo, exportar para PDF. Então você pensa dessa forma assim, tá? Exportar para PDF. Então essa opção é uma opção que não está, né? Que, como ele diz aqui, ó, não representa uma das opções que tem lá, tudo bem? Agora tem assim, a opção de proteger o documento, inspecionar ou gerenciar ele, que é trabalhar com o arquivo em si. Mas exportar, você já pensa no processo de salvar o documento, lá vai estar lá nas opções de salvar, como exportar para PDF. Tudo bem? Beleza? Então, né, questão número 5 aí, gabarito letra C. Vamos agora para uma questãozinha de Excel aqui, ó, questãozinha de Excel, que diz ali, ó. Considerando que o usuário esteja trabalhando com planilhas do Excel 2007, né, ou versão superior, e também considerando os dados apresentados na planilha abaixo, analise a alternativa e assinale a que apresenta corretamente o resultado se for digitado na célula E1, que é essa célula aqui, né, a fórmula, que é essa fórmula aqui. Tudo bem? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho agora para a gente ver as opções. Então, a gente tem uma fórmula ali, a gente tem uma fórmula ali que foi digitada, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver. Isso aqui é fazer a matemática básica, tá, galera? É fazer a matemática básica aqui. Então, a gente tem, já vou alterar aqui, ó, B1 é 25 dividido por C1, que é 5, fecha parênteses. Esse sinal aqui é o de potência, elevado, né? Então, elevado a 2 mais A1. Quem é A1? A1 é 10, fecha parênteses, né? Fecha parênteses aqui, né? Que é o primeiro parênteses lá, menos D1, que é 20. Legal, então vamos lá. Como que vai funcionar? Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, eu resolvo pela regra de matemática. Eu vou resolver sempre o que está dentro do parênteses. Depois de resolver o que está dentro do parênteses, a gente vai para potência
multiplicação e divisão, mais e menos. Essa é a ordem correta de resolução. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, que é 25 dividido por 5. Então, eu vou abrir parênteses aqui. 25 dividido por 5 é 5 elevado a 2 mais 10, fecha parênteses, menos 20. Legal? Beleza? Menos 20. Beleza. Agora vamos lá. Primeira regra. Primeiro, então, entre potência e adição, vou fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Faço a potência. 5 elevado a 2. Isso aqui, galera, é 5, né, elevado ao quadrado, que é 5 elevado a 2. 5 ao quadrado é 25. 25 mais 10, né, que ainda está dentro dos parênteses, menos 20. Legal. 25 mais 10 é 35. Menos 20, que é igual a 15. Tem 15, gabarito letra C. Tá? Então, isso aqui é um estilo de questão muito parecido com a banca IBFC, né? IBFC tem muito dessas questões assim, que é só uma operação aritmética e você tem que resolver essa opção, essa operação aritmética aí, tá? Então, isso aqui é o que eu chamo do triângulo, né? Do triângulo de prioridades dentro da matemática, né? Então, eu tenho aqui o que tem primeira prioridade, sempre é o circunflexo, que é a potência. Depois eu resolvo o que é, né, falando para os símbolos do Excel, o asterisco, que é multiplicação e divisão aqui, né, ou mais e menos. Silvio, se tiver uma multiplicação e uma divisão, né, por exemplo, se tem uma divisão primeiro e uma multiplicação depois, eu resolvo a multiplicação primeiro? Não. Se tem uma divisão e uma multiplicação, perceba que os dois estão no mesmo nível, eles têm prioridade igual, ou seja, eu resolvo aquele que aparecer primeiro. Se eu tenho uma subtração, depois a adição, eu resolvo primeiro a subtração, depois a adição. Segue a ordem do que aparece primeiro, aquele que tem prioridade igual, aquele que está no mesmo nível que nem o triângulo que vocês estão vendo aí, tá bom? Beleza? Então tá, é bem importante você pensar dessa forma, que te ajuda aí a não errar questões como essa, que é questão boa para você ganhar o ponto aí. E muita gente erra na matemática básica na hora de fazer. Tem gente que nem conhece esse símbolo aqui também, ó, que é o de potência, tá bom? Número 7, né? Número 7, questão 7 aí, tá mostrando para nós ali, ó. Considerando o Excel, assinale a alternativa que não apresenta a definição de um exemplo de aplicação de função. Aquele que não é um exemplo de aplicação de função. Vamos lá. A função conte.c, conta o número de células que atendem a um critério, por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes. Exemplo de sintaxe, conte.c, de A2 até A5, ponto e vírgula, a condição. Tá certo, tá? Então, conte.c, você pode ter, contar em um determinado intervalo, né, células que estejam preenchidas com um critério. No caso, o critério é que ele quer células que estejam preenchidas com a palavra tamarana. Tá? Então, tá certo aí a letra A. Ele quer que não apresente um exemplo de função. B. A função conte.num, como o próprio nome faz referência, tem o objetivo de contar somente as células que possuem números dentro de um intervalo de uma célula matriz, ou seja, conte.num de A1 até A20. Exatamente, está correto. Conte.num conta todas as células que são preenchidas somente com valores numéricos. Então eu coloco só o intervalo e ele vai contar células que têm somente números. C, vamos lá. Conte.valores conta as células contendo qualquer tipo de informação, incluindo valores de erro e texto vazio, por exemplo. Se o intervalo contiver uma fórmula que retorna uma cadeia vazio, conte.valores contará esse valor. Exemplo de sintaxe, conte.valores B2 até B6, né? Então, o texto vazio, por exemplo, pode ser um espaço, né? Por exemplo, o espaço pode ser um texto vazio.
Então o conte valores vai contar. Ele só não vai contar se for totalmente vazio, não tiver nenhum conteúdo. Então se eu digitar só um espaço em uma célula, o conte valores vai contar? Vai contar. Ele é um espaço vazio, né? É um texto vazio. Então tá certo a sintaxe da letra C. Agora ele diz aqui, ó, a função numCharact realiza a contagem de todos os caracteres em uma célula e retorna o valor com a quantidade de caracteres existente. A forma pode ser usada com vários argumentos. Exemplo de sintaxe aqui. Não, a conteCharact aqui, ela vai contar os caracteres dentro de uma célula, só que você vai usar somente aquela célula, tá? Não vai usar dentro de um intervalo de células aqui também, tá? Não vai usar dentro de um intervalo de células no Excel, tá? Beleza? Então, o que está errado aí é somente a questão de não precisar desse ponto aí, tá? Dessa sintaxe de cadeia. Só eu uso uma determinada célula para ele me falar quantos caracteres tem. Tá bom? Então, gabarito nosso aqui, letra D de dado. Vamos lá agora para a questão, mais uma de Excel, questão número 8, tá? Questão número 8 aqui, que diz o seguinte. Usando como referências o Excel, né, instalação padrão portuguesa, cenário alternativa que apresenta a fórmula que foi usada para calcular o valor que é apresentado na célula B7. Então ele quer saber qual foi a fórmula utilizada para chegar nesse valor aqui, legal? Então vamos lá, primeiro ponto aí, se a gente conhece já a função soma, que vai somar os valores de um determinado intervalo, a gente já sabe que não existe a função somar, então a gente já vai eliminar a letra A e vai eliminar a letra D de dado, né? Porque não tem a função letra A. Se eu pegar a letra B, ele está somando A1 e, ó, ponto e vírgula aqui, ó, e B6. A1, cadê? A1 e B6 é somar o quê? 10 mais 1 daria 18. E o resultado deu 58. Então não é a letra B, tá? A1 mais A6, eu não vou usar, né, o sinal de mais aqui dentro da função soma. Mas eu vou somar de A1 até B6, que é todo o intervalo aqui, né? Eu estou somando de A1 até B6, que vai dar o total de 58, tá? O total 58, se a gente somar, né, 4, 5, 10, 12, 3, tudo, vai dar o total 58. Ele está somando de A1 até B6, por isso os 2 pontos, tá? Por isso os 2 pontos aí. Então, bem atenção sempre nessas questões sobre a parte aí, né, de soma, né, que a função somar não existe, para você não perder questões aí simples aí com pegadinhas aí, tá bom? Então, bem tranquila aí a número 8, vamos lá para a questão número 9. Questão número 9 mostra para a gente o seguinte. Considere o Excel em português e sua configuração padrão, assinale a alternativa que representa corretamente a fórmula que atualizou o resultado da célula F3. Ou seja, ele quer a célula F3, que é essa fórmula aqui, ó. Que é uma fórmula para calcular, a gente já dá para ver aqui, ó. Se eu pegar a ideia da planilha, ó, etanol, abril, maio, junho e julho, né? E aí deu 4,96. Dá para entender que, como ele fala aqui, ó, ele calculou a média dos 4 meses ali. Se ele calculou a média, eu já sei que ele usou a função média para fazer essa ação. Então, de cara, galera, eu já vou descartar a letra A e a letra B. Por que, Silvio? Porque a letra A e B está usando a função med, que é a função, que é a função de mediana dos números, tá? Mediana. Mediana é uma função, média é outra função ali, tá bom? Então não tem nada a ver. Mediana dos números eu descobri o número do meio, o número médio, vamos dizer assim, né? O número do meio. Agora, quando eu quero calcular a média aritmética, né? Quando a questão fala de média aritmética, que é o caso dessa questão aí, tudo bem? Ele está falando de média, tá? Para calcular a média, ele está pegando o valor dos 4 meses ali. A média, o que a média faz? Ela soma o intervalo e divide o total da soma pela quantidade de números que foram somados. Então, ele somou esses 4, né, a média, o que ela faz automático? Ela soma esses 4 valores aqui, pega o total, divide por 4, vai dar o 4,96.
tá? Não poderia ser mediana, em hipótese alguma, porque dentro desse intervalo eu não tenho 4,96, tá? Não tem esse valor aí, porque a mediana ela vai trabalhar com os valores que tem no intervalo, tá bom? Outro ponto aqui, por que eu sei que não é a letra D de dado? Porque na função média, se eu fizer aqui, ó, se eu pegar a média, ele está dividindo 2 vezes por 4. Como assim, Silvio? Veja, eu falei para vocês que a média automaticamente ela já faz 2 operações. Ela soma, depois divide. Então ela já vai pegar os valores do intervalo, vai somar e dividir por 4. Ela vai fazer isso automático. Quando eu coloco fora da média isso aqui, eu estou pegando o total, que é 4,96, e dividindo por 4 novamente. Então eu estou dividindo 2 vezes, né? Por 4. Então toma cuidado, aqui ele está fazendo uma outra operação além da média, tá bom? Então por isso que eu vou descartar a letra D de dado e vou ficar com a letra C, porque ele vai fazer a soma de B3 até E3, vai somar os 4 valores, vai pegar o total da soma e vai dividir por 4. Por que ele vai dividir por 4, Silvio? Porque eu estou somando 4 números, tá bom? Eu já estou somando 4 números. Tudo bem? Beleza? Então a média já faz 2 operações automaticamente. Cuidado. E MED é de mediana. Quando é média aritmética, é a função média, tá? Aqui está aí, função média. Por isso, gabarito letra C de casa, tá bom? Vamos lá para a questão número 10. Questão número 10 aqui, que diz para nós, vamos lá. Então, questão número 10, fala lá, ó. A comissão organizadora de um concurso público publicou o resultado do certame conforme critério estabelecido no edital de abertura, o qual considerava o candidato como aprovado se acertasse 30 ou mais questões no total de 60 questões na prova. Para facilitar o trabalho, uma planilha eletrônica do Office, do Excel, foi usada para computar o resultado. Analise a alternativa que representa corretamente a fórmula que deverá ser usada na célula C6, que é essa célula aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver as opções que a gente tem de fórmula aqui. Pô, questão bem tranquila, tá? Vamos lá, existe uma função do Excel que eu posso, né, que é a função C, que eu posso analisar uma condição e trazer um resultado verdade ou resultado falso, tá? Então veja, a função C, ela vai pegar, analisar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ela vai jogar automaticamente a resposta para o verdade. Se essa condição for falsa, ela vai jogar a resposta aqui na posição do falso. Isso é um processo, né, automático, tá, galera? Então, primeiro ponto, a função se chama C. Olhando as funções, se fosse em inglês, né? Se o seu Excel, como ele falou aqui na questão, ó, o Excel, Microsoft Excel versão em português, tá? Ele falou a versão em português. Se é versão em português, não pode ser a letra D. Não temos a letra C nem a letra B, só sobrou mesmo a letra A. Só para você entender o que vai acontecer aqui, ó, ele vai, ó, esse aqui é a condição. Esse aqui é a posição do verdade, certo? E esse aqui, em azul, é a posição do falso. Então ele vai analisar, né, cada linha ele fez o seguinte, ele viu lá, B6, por exemplo, é onde está a nota. B6 é onde está a nota, tá? Então você analisa, ó, B6. B6 deu 25. 25. Ele falou que a condição para o cara ser aprovado é ter a nota maior ou igual a 30, né? Maior ou igual a 30. Então ele analisa, 25 é maior ou igual a 30? Não, 25 é menor, então essa condição é falso. Se ela é falso, eu automaticamente vou para a posição do falso. Então ele vai mostrar a mensagem para mim, reprovado. Se a nota fosse que nem você pegar esse cara aqui, ó, o Carlos Alberto aqui, ó, você pegar a nota dele que deu 40, ele mostrou aprovado. Por quê? Porque se você pegar aqui 40 é maior que 30, né? A condição é igual para todos. 40 é maior que 30. Se é maior que 30, mostra aprovado, tá? Então a função C sempre vai pegar, analisar uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, a posição do verdade sempre é onde está ali o verde e a posição do falso é sempre onde está o azul. Essa ordem não muda, tá, galera? Essa ordem não muda. Por isso aí, essa questão foi praticamente dada, porque só tinha uma opção ali que era cabível, né? Mas é legal a gente saber a teoria aí da função C, tá bom? Teoria da função C. Muito bom. Essa foi a questão número 10. Vamos lá agora para a questão de número 11,
questão número 11, que diz para nós assim, ó. Trabalhando com a planilha eletrônica do Office Excel, versão português, o usuário digitou na célula B3 é essa célula aqui, né, da planilha, a seguinte fórmula, ó, média de A1 até C2. Média de A1 até C2, tá bom? Considerar as células A1 até C2 e B3 com formatação numérica. Então, todos como número. Agora aqui, galera, é exatamente o que eu falei para vocês, ó. Se vocês olharem aqui essa função, o que eu falei para vocês? A média, ela vai pegar aqui, ela vai somar o intervalo e dividir o total da soma pela quantidade de números que foram somados. O meu intervalo é esse aqui, ó. O meu intervalo é de A1 até C2. Esse é o intervalo, ó. Inclusive essa célula que está vazia aí, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Simples. Você vai primeiro somar o intervalo, que é 30 mais 28 mais 17 mais 45 mais 0, porque 0 é um número. Vazio não é número, 0 é um número. Olha como você pode cair numa pegadinha nessa questão aqui. Então vamos lá, 30 mais 28 eu vou fazer essa conta aqui na calculadora porque eu quero, né, ir rápido aqui. Vamos lá, mas você faz na mão, tá? Então 30, só para não errar, 30 mais 28 mais 17 mais 45. Deu 120. Só que é 120 dividido por quanto? Por 1, 2, 3, 4. É dividido por 5, galera, porque eu estou somando 5 números. Apesar do 0 ser 0, mas eu estou somando 5 valores. Não é nem dividido por 6, nem dividido por 4. É dividido por 5 números. O 30, o 28, né, são 5 valores ali. Então é dividido por 5. Então é 120 dividido por 5, certo? 120 dividido por 5 é 24. Então o gabarito nosso é letra B, tá? 120 dividido por 5 é 24, tá bom? Então toma cuidado aí, ó, porque célula vazia não conta. Repetindo, a função média ela vai somar o intervalo e dividir o total da soma pela quantidade de números que foram somados. Eu não somei 5 números, o 30, o 28, o 17, o 45 e o 0? Somei, tá? O meu intervalo, ele tem 6 células, só que a média não divide pela quantidade do intervalo, ela divide pela quantidade de números que foram somados. Por isso eu dividi o total da soma por 5, deu 24 aí. Então, o gabarito é a letra B. Tá? Gabarito letra B. Legal? Então, atenção aí, bacana, essa questão muito boa, essa questão aí, bom para pegar a galera aí desprevenida, tá? Que não tá ligado, para errar numa questão como essa aí, né? Se eu fizer 120 dividido por 6, 12 dividido por 6 daria 20, né? Muita gente pode ter marcado aí a letra A como resposta, né? Muita gente pode ter marcado a letra A como resposta. Ótimo, boa questão aí para você agora que é, né, que tá assistindo esse vídeo, não vai cair nessa pegadinha. 12. Vamos lá, questão número 12 aqui, diz para nós, olha lá. Então é pra gente, né, considerando os conceitos de ferramentas, aplicativos, procedimentos, né, analisar e a gente julgar os 3 itens aí, né, vamos julgar os 3 itens aí que falam. O item 1 é chamado IP, né, um conjunto de números que serve como identidade de quem usa uma internet. É a partir desse caminho que os protocolos saberão de onde veio o pedido, para quem veio e para onde ele deve enviar a informação, né? O IP que é essa identificação numérica do computador, né? Essa identificação numérica, verdadeiro, item 1, legal, né? Definição aí de IP. Pacotes TCP/IP são as informações transmitidas entre IPs e vêm em pacotes, os quais têm formatos pré-estabelecidos, certo? Como todas as requisições obedecem à mesma linguagem, essas informações precisam vir organizadas e ordenadas para que sejam compreendidas. Esses pacotes estão relacionados aos dados transmitidos pelas redes de internet. O pacote TCP/IP, galera, é um conjunto essencial de protocolos de rede, né? Então a gente entende aqui no caso o TCP/IP como essa regra essencial aí de tudo que é transmitido dentro da rede. Então os computadores, né, os sistemas, aí eles utilizam o conjunto TCP/IP, que são vários protocolos, né, básicos, para fazer organizar essa informação dentro da rede. Então, número 2 aí tá correta a forma que ele trouxe. E o 3 e o HTML é uma linguagem de marcação usada para o desenvolvimento de páginas para a internet. É a linguagem mais básica, né,
de páginas de internet. Essa abreviatura refere-se ao Hypertext Markup Language e é um padrão que serve como estrutura e código básico para a definição do conteúdo de uma página web. Em termos mais simples, é o padrão que foi estabelecido para a exibição de páginas da web, que todos os navegadores atuais adotam e que fez com que a internet se consolidasse como uma rede global unificada, né? A parte mais básica aí tanto é um padrão de páginas de internet, como também, como ele fala, é usado como uma linguagem na criação de páginas. Para quem é desenvolvedor de páginas, né, utiliza muito a linguagem HTML, tá bom? Então, 3 definições corretas aí da banca. Então, gabarito nosso 1, 2 e 3 vai ficar a letra D de dado. 13 diz ali, ó. Analisa a alternativa que melhor define o seguinte conceito. É uma rede de computadores, ó, uma rede privada, que assenta sobre a suíte de protocolos da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local, como por exemplo a rede de uma empresa, que só poderá ser acessada pelos utilizadores ou colaboradores internos. A internet é a rede pública, né? Então ele está falando de uma rede privada e a internet a gente entende como uma rede pública, beleza? A extranet, quando ele falar para você de extranet, você pensa o seguinte, a extranet é a rede, normalmente, que ela é um conteúdo limitado. Por exemplo, quem vai utilizar são clientes e às vezes fornecedores da empresa. Então é um acesso, uma parte da rede que é restrita, só que ela é acessada pela internet. Quando você acessa uma plataforma de uma escola que você faz, por exemplo, para acessar o seu curso, é um recurso de extranet. Você está acessando pela internet, mas está usando uma parte restrita lá, que não está disponível para todo mundo, tá? Então, isso é extranet. Como ele está falando de uso exclusivo para os colaboradores locais, ele está falando da intranet, né? Essa definição que ele está falando é intranet. Se ele falasse que é uma área, uma parte só, que é para um conjunto específico de usuários, poderia ser extranet, tá bom? Se ele falasse que é rede pública para todo mundo, seria internet. Mas como ele falou de rede privada, fica em um local, né? E é só para os colaboradores internos, então ele está falando da intranet, tá bom? Tá? Então, número 13 aí é gabarito letra C. Vamos lá para a questão número 14. Assinale a alternativa que não representa um navegador de internet. Então, ele quer aquele que não representa um navegador de internet. Então, o Edge é o navegador, né, padrão atualmente da Microsoft. Ele veio a partir da versão do Windows 10, tá? Então, atualmente ele é o navegador. O Google Chrome, que é da Google. O extinto Internet Explorer, que acompanhou até o Windows 10, ainda tem o Internet Explorer, tá? O Firefox, que é do grupo Mozilla, né? Mais um da Firefox. Só que Outlook é um programa relacionado a e-mail, é um programa de correio eletrônico, tá? Então aqui não é um navegador, ele está relacionado a e-mail. Letra D é o nosso gabarito, tá bom? Vamos lá então agora para a questão número 15. Questão número 15 traz para nós aí mais uns itens aí, pelo que eu estou vendo aí, para a gente julgar estes itens, tudo bem? Então ele diz ali, ó, analisa as assertivas abaixo e assinale a alternativa que corresponde corretamente às definições relacionadas com a segurança da informação, assinatura digital e com o certificado digital. Então vamos lá julgar os itens aqui, né? Vamos lá julgar os itens aqui. Então vou colocar aqui para a gente poder visualizar bem os 3 itens. Item 1 diz o seguinte, item 1 diz que a assinatura digital é um mecanismo, né, que identifica o remetente de determinada mensagem eletrônica. E essa assinatura possui autenticidade, integridade, confiabilidade e não repúdio, né, que são os princípios da segurança da informação. Seu autor não poderá, por forças tecnológicas ilegais, negar que seja o responsável do conteúdo. Isso, galera, a assinatura digital é uma forma de eu assinar, assinar o documento eletronicamente, tá? Eu poder assinar o documento eletronicamente. Então, com isso, por exemplo, né, fazendo dessa forma, eu vou garantir que a informação ela é autêntica,
os dados não tiveram, né, os dados também são íntegros, né, não tiveram alteração, né, e principalmente não repúdio. O que é o não repúdio? Não poder negar que eu sou o emissor daquela informação, né? Eu não vou poder negar que eu sou o emissor daquela informação. Então tá totalmente correto o item 1. Não repúdio pode ser chamado também de irretratabilidade. Não repúdio ou irretratabilidade. É eu não poder negar que eu sou o emissor da informação. Quando você vai num cartório, por exemplo, e vai lá, assina e o cartório reconhece, né, carimba lá reconhecendo firma, né, quando a gente vai reconhecer firma, aquele é o princípio do não repúdio. Para você não vai poder negar de forma legal, né, que você não é o dono daquela assinatura. O certificado digital é um produto que deve ser compreendido como um software personalíssimo, pois não se trata de um produto igual para todos os adquirentes, né? No procedimento de sua emissão são verificadas as características pessoais de cada adquirente. Na prática, o certificado digital funciona como uma identidade virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos como a web. O que acontece? O certificado digital é uma forma de garantir que aquela informação, né, também é autêntica. Aquele site lá, as informações foram verificadas, né, as informações que tem no site. Todo site de banco, por exemplo, ele tem um certificado digital. Um certificado digital ele é emitido por uma autoridade certificadora, né, uma AC, que é uma autoridade certificadora. A autoridade certificadora é como um cartório digital, né, uma empresa, praticamente toda cidade tem uma, então se você está construindo o site, você pode requisitar lá um certificado digital para o seu site, ele vai lá, né, como um documento virtual no seu site para garantir que aquelas informações são verdadeiras ali, né, aquelas informações são fidedignas, tudo bem? E cada site, obviamente, ele tem o seu certificado, é exclusivo, né, para cada... como aí volto lá no exemplo do cartório, né? Para cada pessoa, né? Se você tem uma certificação ali. Para assinar digitalmente um documento, é necessário, antes de tudo, possuir certificado digital próprio, né? Ele é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa, também conhecido como o eCPF ou eCNPJ, né? Que é eletrônico. Essa identidade irá conferir os documentos necessários da identidade do titular e criará a identidade digital. Foi o que eu acabei de falar sobre, né, o certificado digital para conferir para o determinado site, tá? Então aqui ele explicando de maneira mais ainda didática ainda, né, de maneira correta o que vai acontecer durante esse processo, tá bom? Beleza, então 1, 2 e 3 verdadeiro, gabarito letra D, tá bom? Vamos lá para a questão de número 16, galera. Questão número 16. Muitas questões, né, sobre certificado digital aqui. Então vamos, bacana para a gente treinar aí, saber o que a banca vem cobrando. O certificado digital é um registro eletrônico composto por um conjunto de dados que distingue uma identidade e associa a ele uma chave pública. Considerando o tema certificado digital, assinale a alternativa que não apresenta uma definição correta sobre o uso e sua aplicação, tá bom? Então vamos lá. Letra A. O certificado digital permite aplicações no comércio eletrônico, assinatura de contratos digitais e operações bancárias virtuais. Verdadeira essa daqui, ele quer que não, né, não faz lá. Então tudo certo aqui sobre o que o certificado digital permite. O certificado digital pode ser utilizado pelas pessoas físicas para realizar uma assinatura digital, sim, funcionando como se fosse uma assinatura autenticada em cartório, garantindo não repúdio, né? A gente já falou sobre isso aí em questão anterior. Com o certificado digital, o profissional também pode comprovar a identidade em sistemas virtuais integrados para realizar atividades profissionais de várias categorias. Porém, uma das limitações do certificado digital é não ter a opção de autenticar o autor de um e-mail enviado. Como não? Se uma das funções também é poder autenticar, né, garantir a identidade, né, virtual daquele usuário, inclusive no e-mail enviado. Então tá aqui o nosso gabarito, a letra C. Tá? Vamos só ler a letra D. O certificado digital funciona como uma assinatura digital para pessoas jurídicas. Com essa autenticação é possível para as empresas realizarem uma série de transações fiscais obrigatórias, como, por exemplo, garantir a veracidade do documento, como a nota fiscal eletrônica, de uma forma muito mais prática e muitas outras atividades. Verdadeiro, então a letra D também é uma possibilidade do certificado digital. Legal? Vamos lá para a questão agora 17.
Questão 17. Considerando o tema segurança da informação, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta corretamente todas as definições apresentadas, tá bom? Item 1 diz para nós o seguinte ali, ó, certificado digital é um documento eletrônico garantido por uma AC, que é uma autoridade certificadora, que contém os dados sobre o emissor e o seu titular. Assim sendo, ele contém a chave pública do titular, nome, endereço de e-mail, período de validade do certificado, nome da autoridade certificadora que emitiu, né? Número de série do certificado, assinatura digital da autoridade certificadora, entre outras informações. Todas essas informações têm, até uma coisa você sempre pode ver ali do lado do site, tem aquele cadeadinho, você pode clicar com o botão direito lá e emitir certificado, né? Exibir certificado, quer dizer, exibir certificado. E lá você pode ver lá se o certificado já venceu, qual foi a empresa que emitiu o certificado, né? Todos esses detalhes aí. Entre outras informações, a função de um certificado digital é vincular uma entidade a uma chave pública, no caso a autoridade certificadora, e o seu uso é obrigatório para que documentos sejam assinados digitalmente. Verdadeiro aí, né, todas as informações sobre o certificado. Criptografia é uma técnica para escrever códigos de forma que apenas o destinatário decifre e compreenda a mensagem. Esta técnica transforma um texto compreensível, denominado texto original, em uma informação codificada, chamada de texto cifrado, que tem a aparência de um texto gerado aleatoriamente incompreensível, né? Criptografar uma mensagem é eu esconder a informação, né, pessoal? Esconder essa informação. Então, uma informação criptografada é uma forma de você, né, esconder o conteúdo dela e ela só ser lida ou para quem, né, realmente precise ser lida essa informação aí, tá bom? É uma forma de codificar essa informação. Firewall é uma solução, ó, legal, ó, de hardware ou software, certo? Que monitora o tráfego de dados e libera acesso apenas aos sítios de interesse do usuário. Ou seja, ele só aceita receber e enviar dados de e para sítios considerados seguros, evitando a ação de invasores. De forma mais técnica, pode-se dizer que o firewall é um ponto entre duas ou mais redes, que pode ser um componente ou um conjunto de componentes, por onde passa todo o tráfego, permitindo que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados. O firewall ele vai monitorar, ele vai controlar as informações que estão entrando e saindo da sua rede, né? A gente falando de uma forma simples. E sim, o firewall pode ser visto como uma solução de hardware, né, ou software, por exemplo, tá? Eu não posso falar que o firewall é somente hardware ou somente software. Ele pode ser visto como os dois aí, no caso. Então, totalmente correta aí a número 3, o que ele fala. Então, todas as alternativas estão corretas, tá bom? Todas as alternativas estão corretas. Vamos lá aqui agora para a questão número 18, né? Questão 18. Que fala para nós o seguinte ali, ó. Sobre o tema segurança da informação, assinale a alternativa que, ó, não representa uma forma segura e correta de cuidar de suas senhas de acessos e da proteção dos arquivos de dados do seu computador. Então dá para ver que aquele que é uma forma que não é segura, né? Uma forma que não usaria. Então, por exemplo, letra A diz ali, ó, manter backup atualizado dos dados. É uma forma segura, porque se você perder os seus dados, você tem um backup dele. Sempre bloquear ou desligar seu computador no final do expediente. Sim, né? Bloquear pelo menos, porque daí a pessoa precisa colocar uma senha para entrar ali, né, e verificar os seus dados. Anotar suas senhas e guardá-las em um local de fácil acesso, no escritório de um órgão. Não, né? Pelo amor de Deus, anotar a senha. O ideal é que você não tenha essas senhas anotadas, mas se tiver, que seja num lugar de difícil acesso, né? Um local de difícil acesso, tá bom? Manter o antivírus do seu computador atualizado é uma prática de segurança. Sempre acessar páginas seguras na internet também é uma forma de segurança, tá? Beleza, então aí tranquilo. Vamos lá para número 19. A 19 diz ali, ó. Considerando o tema vírus de computador e ameaças eletrônicas, assinale as assertivas e assinale a única alternativa correta. Então vamos lá analisar aqui, são 3 alternativas. Vamos ver qual é a única, as únicas ou a que está correta, né? As que estão corretas. Item 1. O item 1 diz ali pra gente que sniffer é um tipo de código malicioso que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através do computador remoto, computador afetado, ou seja, transforma o computador em um zumbi
para realizar tarefas de forma automatizada na internet sem o conhecimento do usuário. Na verdade, o que ele está falando não é sniffer, ele está falando do bot aqui, por exemplo, tá? Transformar o computador em um zumbi é o bot. O sniffer é um computador, o sniffer é como um farejador que vai procurar ali vulnerabilidades na rede do usuário, tá? Então aí tem um aqui é falso, ele está falando do bot. Vamos ver o item 2. Spyware é um software espião de computador que tem o objetivo de observar e roubar informações pessoais do usuário, que utiliza o computador que o programa está instalado, retransmitindo as informações para uma fonte externa na internet sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Esse é o spyware, né? Roubo de informações, roubar informações pessoais do usuário. Verdadeiro, item 2. Né? Todas essas definições estão na cartilha de segurança para a internet. A cartilha de segurança para a internet. 3. O worm é um tipo de malware, né? É um tipo de malware. Aqui é um tipo de malware mais perigoso que o vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina o computador malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de internet, mensagens, conexões locais, dispositivos, USB ou arquivos, né? O worm, então, ele tem uma propagação muito rápida, porque a execução de um worm, né, é através de suas cópias, então ele vai se multiplicando rapidamente aí. Então o gabarito nosso aí, 2 e 3 verdadeiro, né, item letra B, reforçando para vocês. É muito importante que vocês leiam a cartilha de segurança para a internet, tá? Leiam a cartilha de segurança para a internet. Essas informações, né, a prova gosta desses termos aí, a banca gosta desses termos, então vale a pena aí ficar atento, porque são termos bem cobrados aí. São várias as questões desse estilo. Mais uma de segurança. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos, né, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Item 1. O cavalo de Troia, ou Trojan Horse, né, que em inglês aqui, é um tipo de programa malicioso. É um tipo de programa malicioso que podem entrar em um computador disfarçados como um programa comum ou legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de porta de forma que o usuário mal intencionado possam invadir o seu computador, né? Isso é legal aqui, ó. Podem entrar no computador disfarçados como um programa legítimo, ou seja, você acha que vai ser uma coisa boa, mas ele no final, tá? O cavalo de Troia, ele vai executar uma ação mal intencionada, né? Sem que o usuário saiba. Então você acha que é uma coisa boa, mas na verdade ele está prejudicando a segurança do usuário. O backdoor, né? Backdoor é um recurso utilizado por diversos códigos, né? Diversos malwares, para garantir o acesso remoto ao sistema ou à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou do firewall para abrir portas do roteador. Uma outra definição que você tem para o backdoor é o retorno de uma ameaça a um computador já comprometido. Ou seja, o backdoor é um código malicioso que vai facilitar a ação de outro código, a invasão de outro código malicioso dentro do seu computador. Então ele vai facilitar isso aí, tá bom? Então essa é a ação do backdoor, tá? É a ação do backdoor. Então, verdadeiro o item 2, tá? Ransomware é um tipo de software nocivo que restringe o acesso do sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra resgate em criptomoedas para o acesso ser restabelecido. Ou seja, ele sequestra os dados do usuário e pede resgate para que o usuário restabeleça o acesso aos dados. Então, número 20 aí, né, 1, 2 e 3, certo? Essa é a definição de ransomware, tá? Ele vai tornar os dados inacessíveis, vai sequestrar os dados do usuário e vai pedir resgate para essa devolução dos dados, legal? Então, bacana aí, ransomware, também a definição dele correta. Então, 20, 1, 2 e 3, certo? Vamos lá para a questão 21. Chegando no final aqui já, reta final aqui.
21. Considerando o tema segurança da informação, né, analise aí mais uma questão sobre ameaças, tá? Trouxe aqui algumas questões para que a gente possa ver vários tipos de ameaças. Vamos ver o que ele fala sobre, primeiro aqui, ó, Keylogger. Programa, ó, Keylogger, então, é um programa criado para gravar tudo que a pessoa digita em um determinado teclado de um computador. Ele é um programa do tipo spyware, correto, e é utilizado quase sempre para capturar senhas, dados bancários, informações sobre cartões de créditos e outros tipos de dados pessoais. Correto, galera. Quando falar de Keylogger, tipo de programa espião, tipo de spyware que captura o que é digitado no teclado do usuário. Vamos lá. Screenlogger é um tipo de spyware, tá certo. Screenlogger também é um tipo de programa espião. Ele tira prints, imagens da tela do computador do usuário, informando onde o cursor do mouse é clicado, passando informações sobre senhas e outras informações privadas, como sites bancários e redes sociais. Screen, né, galera? Screen aqui, ó, de tela. Assim como key de keyboard, né, de teclado, keyboard e screen de tela, então tá correto. Tanto o Keylogger quanto o Screenlogger são tipos de spyware, tipo de programas espiões. No caso, o Keylogger vai capturar o que é digitado no teclado do usuário e o Screenlogger vai capturar, né, tirar prints da tela do usuário, onde é que o mouse está posicionado ali. Phishing é um software malicioso que infecta o computador e exibe mensagens exigindo pagamento de uma taxa para o sistema voltar a funcionar. Ó, pagamento não remete a resgate aqui? Será que é o phishing que fala de pagamento, né, para o sistema voltar a funcionar? Essa classe de malware é um esquema de lucro criminoso que pode ser instalado por meio de links enganosos em uma mensagem de e-mail, mensagens instantâneas, né? Aqui provavelmente ele está falando, né, no caso de ransomware, né? Não é de phishing, né? Exigir o pagamento de taxa é o ransomware. O que é, no caso, o phishing, né, galera? O phishing é uma pesca, né? Eu jogo a isca para você clicar. No caso, o phishing, ele não é um código malicioso, ele não é um programa. Quando você recebe um e-mail de um banco, por exemplo, que às vezes você nem tem conta, ou recebe no celular uma mensagem, ó, o aplicativo está desatualizado, clica aqui para você atualizar o aplicativo, o que ele está falando daí é o phishing, ou seja, eu te jogo, né, de pesca em inglês, eu jogo uma isca para você clicar em um link falso e digitar os seus dados bancários nesse link, nesse site falso que eu te mandei, né? Então veja que eu não é um programa que está infectando o seu computador, na verdade é um site falso ali, tá? Que você está clicando e digitando os dados do seu banco, por exemplo, passando para mim, tá? Então essa aí é a prática do phishing. Quando ele fala ali, por exemplo, está exigindo taxa para o sistema voltar, ou seja, está exigindo uma taxa para eu te dar o acesso de volta aos seus dados, ele está falando de pagamento de resgate, né? Pagamento de resgate é o ransomware que a gente resolveu agora há pouco, essa questão aí, tá bom? Vamos lá para 22 aí. Considerando o conceito de vírus e outros tipos de programas maliciosos que podem provocar ataques a um computador, assinale a alternativa que apresenta de forma incorreta, então ele quer de forma incorreta, a definição de um vírus e suas características. Vamos olhar aqui então as opções que nós temos, né? Então ele quer a incorreta. Letra A. Cavalo de Troia ou Trojan Horse é um programa malicioso que pode entrar em um computador disfarçado como um programa comum e legítimo. Legal. A gente acabou de ver. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que o hacker mal intencionado possa invadir. Então está correta aqui a definição Cavalo de Troia. Backdoor é um recurso utilizado por diversos malwares para garantir o acesso remoto ao sistema e ou rede infectada. Cadê a rede infectada? Para esse fim, os códigos maliciosos podem explorar falhas críticas não documentadas existentes em programas instalados, falhas características de softwares desatualizados ou de firewall para abrir portas. Dá uma olhada, ó, isso aqui está certo sobre backdoor, né? Questão caiu, letra B, questão caiu aqui 2022, legal. E a gente viu agora há pouco sobre backdoor. Cadê, ó? Backdoor numa questão de 2020, essa mesma definição aqui que está na questão 2022, né? A gente viu, por exemplo, ali, tá bom? Até o de Cavalo de Troia também aqui, a mesma definição da questão de 2022. Então, para você ver como a banca, né, tem aí, repete muitas questões. C. Ransomware é um tipo de software nocivo
que restringe o acesso do sistema infectado, ó, com uma espécie de bloqueio, e cobra um resgate em criptomoedas para o acesso. A gente já viu isso também em outra questão, da mesma forma. Agora o sniffer, também a gente viu, ele falou, ó, sniffer tipo de malware, no caso, né? Falou de computador zumbi. O mesmo erro que ele cometeu na questão anterior, ele cometeu nessa questão de 2022. Olha que interessante, né? Que ele estava falando de bot naquela questão e ele colocou a mesma definição aí que é relacionado a bot também, tá, galera? Então, tá tudo correto aí, né? Ou melhor, só a letra D que não está correta, que é o nosso gabarito aí. Vamos lá, 23. Então, questão totalmente tirada de outra prova aí. Considerando o tema segurança da informação, né, assinale a alternativa agora correta de acordo com as definições aí, ó. Keylogger, né, vamos ver aqui, ó. Keylogger, principal objetivo, interceptar todas as informações que são digitadas pelo usuário no computador. Assim, quando o usuário tecla senhas ou dados bancários, por exemplo, essas informações são enviadas diretamente para o responsável para a distribuição. Ó, o usuário aqui, por exemplo, as informações são enviadas, digitadas pelo usuário verdadeiro, item 1, né, keylogger, sobre o que é digitado no teclado do usuário. Ransomware, na lista de tipos de vírus, os ransomwares estão entre os mais nocivos em circulação na atualidade. Eles são os principais responsáveis pelas perdas financeiras em empresas atacadas. Isso porque o ransomware faz assumir o controle de uma base de dados, dessa forma pedir resgate para sua liberação. Então ele toma os dados e pede resgate depois, né? Toma os dados e pede resgate depois. Legal, vamos lá. Item 3. Worms já foram mais populares no passado. Nem por isso deixaram... Nem por isso deixaram de ser uma ameaça nos dias atuais. Eles têm alta capacidade de se multiplicar em uma rede, mesmo que não haja intervenção humana. Os worms são distribuídos por mensagens de spam e a partir de sites falsos, né, que você clica e é infectado, né, em mensagens de spam que você não verifica o remetente, então tem que tomar cuidado. Ó, e aqui a gente já vê aqui, ó, spyware, também conhecido como cavalo de Troia. Spyware, também conhecido como cavalo de Troia? Não, já está errado aí, né? São ameaças perigosas e tal, em termos de aparência, são semelhantes ao software original. Não, spyware, galera. Então aqui tem uma série de erros aqui que ele colocou nessa questão. Isso seria Trojan Horse ou cavalo de Troia, né? Trojan Horse ou cavalo de Troia, toma cuidado, tá? Então, 1, 2 e 3 está correto, gabarito letra A, 1, 2 e 3 está correto, beleza? Vamos lá, aqui para a nossa penúltima questão. Tá? Penúltima questão aqui, que também aqui sobre mais uma de segurança, tem muitas questões de segurança, ele quer a alternativa correta. 1. Vírus é uma categoria, tá? Vírus é uma categoria de malware que pode ser infectada através de e-mail, pendrives e outros dispositivos. Sim, é uma categoria de código malicioso e a propagação dele pode ser de diversas formas aí. 2. O worm é um tipo de fraude por meio de qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário. Não, né? Esse aqui que ele está falando não é o worm. Aqui ele está falando de phishing, galera, que a gente falou agora há pouco, tá? O phishing é um golpe, na verdade, tá? É um golpe que vai tentar persuadir, phishing, né? Na verdade falta um H aqui, phishing. Aqui tem um H. Tá? O phishing aqui, que é uma forma de você persuadir o usuário a entregar os dados, né, bancários, dados pessoais. Então, falso, item 2. Item 3. Backdoor é um tipo de malware, tem a intenção de permitir o retorno, lembra que eu falei o retorno de uma ameaça a um computador comprometido? Por meio da inclusão de serviços criados e modificados para essa finalidade. Verdadeiro, né? Tinha falado dessa outra definição que também está na cartilha aí. E 4. Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário verdadeiro. Então a gente tem 1, 3 e 4 como verdadeiro, 1, 3 e 4, gabarito letra B, né? Definição bacana aí, né, dos que a gente falou já sobre esses itens. E nossa última questão diz ali o seguinte: a segurança da informação, essa é grande aqui. A segurança da informação é um dos principais dos temas mais importantes dentro das organizações em função do grande número de ataques virtuais orquestrados por cybercriminosos no mundo todo. Devido a isso, esse tema se tornou um objetivo constante
não só das equipes de tecnologia da informação, como das próprias organizações de seus usuários. Contudo, para que ele possa ser reforçado nas empresas, é preciso a atenção aos 3 pilares que sustentam a segurança em TI: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Cada um desses pilares tem vital importância para o processo de proteção de dados, sendo essenciais em qualquer política interna de tecnologia da informação, voltada a garantir que os processos internos fluam corretamente. Analise as afirmativas, assertivas, né? E assinale a alternativa que define corretamente os conceitos apresentados sobre os pilares da segurança da informação. Então, quando eu falo dos pilares da segurança, a gente tem o DICA, né? Ou SIDA, né? Eu lembro aqui sempre como DICA, né? Que é a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E o último princípio, que é o não repúdio, né? Não repúdio ou irretratabilidade, tá? Então vamos ver o que ele fala aqui primeiro da confidencialidade, tá? Confidencialidade tem a ver com a privacidade dos dados da organização. Esse conceito se relaciona às ações tomadas para assegurar que as informações confidenciais e críticas não sejam roubadas dos sistemas organizacionais por meio de cyberataques, espionagens e outras práticas maliciosas. Basicamente, ele quer dizer que a informação ela tem que ser confidencial. A confidencialidade garante que a informação tem que estar disponível só para quem realmente tenha que ter esse acesso, tá? Então, verdadeiro, o item 1 aqui. Item 2. Integridade quer dizer, galera, resumindo, tá? Quer dizer os dados íntegros que não sofreram alteração. Vamos ver o que ele fala aqui. Integridade corresponde a preservação da precisão, consistência, confiabilidade das informações e sistemas pela empresa ao longo dos processos ou do seu ciclo de vida. É importante que os dados circulem ou sejam armazenados do mesmo modo que foram criados, ou seja, sem que haja interferência externa que possa corrompê-los ou danificá-los, né? Informação íntegra, aquela que não sofreu alteração. Então, verdadeiro, o item 2, integridade, né? E a disponibilidade, de forma simples, a disponibilidade quer dizer os dados estarem disponíveis quando eu precisar deles, tá? Os dados estarem disponíveis quando eu precisar deles. Vamos ver o que ele fala aqui. A disponibilidade está relacionada ao tempo e à acessibilidade que se tem dos dados do sistema da empresa, ou seja, se eles podem ser consultados a qualquer momento pelos interessados, né? Se quando eu precisar desses dados, eles vão estar disponíveis para mim. Isso é o que fala da disponibilidade, tá? Então, 1, 2 e 3, todos os itens estão corretos. O único item aqui, a gente já falou do não repúdio ou irretratabilidade, que é eu não poder negar que eu sou o emissor da informação, e a autenticidade, né, é autenticar a identidade, né, a identidade autêntica. Por exemplo, biometria é uma forma de você autenticar a sua identidade. Legal? Beleza? Com isso a gente encerra aqui nossa bateria de questões da banca Unifil. Espero que tenha te dado um bom padrão aí de como essa banca cobra os termos, legal, tá? Se você quiser me seguir lá, @Silvio Bononi nas redes sociais, tudo bem? Então, né, fica atento aí, uma banca aí que tem várias provas para você poder treinar, tem um banco de dados de questões bacana, então dá para ter ideia muito bem dessas questões, legal? Beleza? A gente para por aqui e se vê no próximo vídeo. Valeu, turma!